Fala pessoal, meu nome é Jácio, eu sou professor de Física 1 do cursinho Ideia, faço parte do PET Civil UFC e na nossa aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de vetores. Como vocês vão ver, o conteúdo de vetores ele é bem simples, ele é bem fácil mesmo. Vocês vão ver aqui o mapa mental que eu vou usar para a apresentação de hoje, certo? Então começando a definir um pouquinho o que são vetores. Vetores eles são representados graficamente por um segmento de reta orientado. Mas já o que é um segmento de reta orientado? Em outras palavras, por uma seta. Basicamente é isso. Um vetor ele é representado por uma seta. Essa é a representação gráfica do vetor. E o vetor sempre ele vai ter que dar três informaçõezinhas. Sempre, 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 sempre. Para você conseguir representar um vetor, você vai ter que saber dessas três informaçõezinhas. E quais são essas informações? A primeira informação é a direção. A direção é justamente o eixo aonde esse vetor está, tá certo? Ou seja, como vocês podem ver aqui, ó, o eixo é justamente essa parte aqui. Outra informação que tem que ser dada é o sentido, porque não adianta você dar o eixo. Você dá o eixo, mas e aí? O vetor está apontando para qual dos dois lados? Por isso tem que dar um sentido. E o sentido é sempre dado pela pontinha do vetor. E a última informação que tem que dar é o módulo. Porque você tem a direção, você tem para que lado o vetor está indo. Você tem que saber qual o tamanho desse vetor, qual a magnitude, a intensidade do vetor. E isso é justamente o módulo. Sempre que o vetor vir representado pela forma gráfica dele, ele sempre vai ser representado assim. Ó. A definição do vetor vai ser representado por uma letrinha com uma setinha em cima. Essa é a representação do vetor. Certo? Pode vir tanto a letrinha com a setinha em cima, pode vir também em negrito. Uma dica que eu vou dar para vocês é sempre que vocês forem trabalhar com vetor, sempre que vocês verem um vetor, a primeira coisa que eu quero que venha na cabeça de vocês é a ideia de movimento. Por exemplo, esse vetor que vocês estão vendo aqui, imagine que é uma partículazinha que ela está daqui e foi até aqui, certo? Por enquanto, pensem assim, daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Uma outra forma de representar os vetores é no plano cartesiano. Então, quando o vetor vier no plano cartesiano, ele vai vir novamente a letrinha com a setinha em cima, ou seja, porque a gente vai estar a representação gráfica dele, a gente vai conseguir fazer a representação gráfica dele a partir disso, e ele vai dar algumas coordenadas. Por exemplo, se tiver no R2, no plano XY, ele vai dar a coordenada X e a coordenada Y. Se tiver no R3, ele vai dar a coordenada X, a Y e a Z, e assim por diante. Um exemplo bem simples aqui é esse vetor aqui, ó, o vetor A, ele é representado por 3, 4, pelos pontos 3, 4. Ou seja, isso aqui nada mais é, esse 3 e o 4, nada mais é que são as coordenadas x e y. Ou seja, o 3 é a coordenada x e o 4 é a coordenada y. Então, fazendo a coordenada, o x em 3 e o y em 4, a gente encontra esse ponto. E o vetor vai ser justamente o segmento de reta, a seta, que vai sair da origem, ou seja, do ponto 0, 0 até esse ponto A. Esse é o vetor, esse vetor aqui, essa é a representação gráfica desse vetor. E agora aqui vai vir um exemplo. Jássio, olha o módulo. O módulo ele vai ser representado ou por essas duas barrinhas e assim a representação do vetor dentro, ou então simplesmente a letra. Mas Jássio, qual a diferença de ter de módulo? Porque tem a letrinha e tem a letrinha com sete em cima. Qual a diferença de um para o outro? Quando tiver a letrinha, só a letrinha, quer dizer que eu estou dando só um módulo. Eu estou dando só uma informação. Lembra que eu falei para vocês, tem que dar as três informações. Se tiver só a letrinha, significa que eu estou dando um módulo. Se ele tiver a letrinha com seta em cima, ou então a letrinha em negrito, significa que a informação que vai vir depois vai ser suficiente para fazer a representação gráfica. Ou seja, eu vou conseguir desenhar o vetor. Como, por exemplo, no primeiro exemplo que eu dei para vocês, estava o vetor desenhado. Então já estava a representação gráfica. No segundo exemplo, tinha o plano cartesiano. Então tinha os pontos x e y. Então a partir dos dois pontos eu consegui desenhar o vetor. Agora, por exemplo, aqui, ó, o módulo. Se eu der só esse número, eu não consigo desenhar o vetor só com esse número, só com essa informação eu não consigo. Por isso que esse é o valor do módulo. Isso aqui é apenas a magnitude do vetor. Então, no exemplo, vocês podem ver aqui uma partícula, ela está se locomovendo, e aqui ele dá a velocidade. Como vocês sabem, a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, aqui a velocidade é 2 metros por segundo. E aqui a gente vai ver, ó, quando eu falo que a velocidade é 2 metros por segundo, nada mais do que eu estou dizendo qual é o módulo desse vetor. O módulo desse vetor, a intensidade desse vetor é 2 metros por segundo. Então aqui eu tenho uma informação, a informação do módulo. Uma outra informação que eu preciso para representar o vetor é a direção. Essa partícula está se locomovendo em torno do eixo x. É só imaginar o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y aqui. E essa partícula está se locomovendo justamente em torno do eixo x. Então o eixo aqui é ao longo do eixo x. E por fim, a última informação que eu preciso é o sentido. E o sentido que essa partícula está se locomovendo é da esquerda para a direita. Com isso eu tenho as três informações. E a partir dessas três informações, eu não precisaria nem desenhar aqui. Eu não precisaria nem fazer o desenho. Se eu desse só essas três informações e falasse que uma partícula
partícula locomovendo a velocidade de 2 metros por segundo ao longo do eixo x, no sentido da esquerda para a direita, no sentido positivo do eixo x, eu conseguiria fazer o desenho. Tá certo? Então, essas são as 3 informações. E agora a gente vai ver algumas operações com vetores. A primeira operaçãozinha que a gente vai ver aqui é a operação de soma. A operação de soma a gente vai ver primeiramente com vetores paralelos, certo? Ou seja, o que são vetores paralelos? Vetores paralelos são vetores que estão no mesmo sentido. A soma com vetores paralelos ela é bem mais simples. Então, aqui é onde a ideia que eu falei para vocês de que imaginar o vetor como sendo uma ideia de movimento vai ajudar vocês. Então, imagine aqui esses dois vetores. Eu tenho um vetor A e tenho um vetor B. Eu quero somar esses dois vetores. Então, imagine o seguinte, imagina que eu vou caminhar B, ó, eu saí daqui, fui até aqui, caminhei B, e depois eu vou caminhar A. Então, qual foi o deslocamento total? É eu ter saído daqui e ter ido até aqui. Então, a soma nada mais é do que eu somar isso tudo. Qual foi o deslocamento total? O movimento total desse meu objeto. Então, a soma é só eu pegar os dois vetores e somar. E agora a gente vai ver um caso particular da soma, que no caso seria a soma com vetores que estão em sentidos opostos. Então a gente tem um vetor A e tem um vetor B que agora ele está no sentido oposto. Então a ideia aqui, novamente, de locomoção é como se eu andasse A, ou seja, eu saísse desse ponto e fosse até esse ponto, e depois, ó, o B não está no outro sentido, e eu voltasse B. Então, no caso, quanto seria o deslocamento total? O deslocamento total, eu não estava aqui inicialmente, e onde foi que eu parei? Eu parei aqui. Então o deslocamento total é como se eu tivesse saído daqui e ido até aqui. Então, no caso, o deslocamento total seria esse vetor C. Então, na subtração de vetores, eu simplesmente subtraio os vetores. E só um detalhe importante. O sentido do vetor resultante pode mudar. O sentido do vetor resultante vai ser exatamente o mesmo sentido do vetor maior. Isso é uma coisa óbvia, porque imagina, se eu caminhei mais para a direita, se eu caminhei 5 metros para a direita e depois eu caminhei 2 metros para a esquerda, o meu deslocamento total vão ser 3 metros para a direita. Entendeu? Então, é exatamente isso. Então, como vocês podem ver, o vetor C, o sentido do vetor C é o mesmo sentido do maior vetor, que é o vetor A. Tá vendo? Os dois têm o mesmo sentido. Então, soma de vetores paralelos é isso. Agora a gente vai ver quando os vetores não forem paralelos. Quando eles não forem paralelos, a regra para soma é um pouquinho diferente. A primeira regra que a gente vai ver vai ser a regra do polígono. A regra do polígono, como vocês podem ver, é que a gente tem vários vetores. A regra do polígono ela é bastante útil quando a gente tem muitos vetores mesmo para somar, e muitos vetores em várias direções. Então a regra do polígono ajuda bastante. Então vocês podem ver que eu tenho todos esses vetores aqui e eu preciso somar eles. Então novamente a gente volta para a ideia de movimento. Então eu vou pegar aqui, ó, novamente eu pego a pontinha do vetor, eu pego o final do vetor e coloco no início do vetor. Pego o final do vetor e coloco no início do vetor. Igual eu fiz aqui, eu rearranjei eles. Como vocês podem ver, eu não rodei nenhum vetor, não mudei de direção, realmente só peguei o vetor e mudei ele para cá e rearranjei, ó. Eu coloquei a ponta desse vetor no início do outro, a ponta desse no início do outro, para dar justamente essa ideia de movimento. Ou seja, agora os vetores que estavam aqui, eles estão na forma de soma, ou seja, seria a mesma coisa eu dizer que uma partícula ela iniciou o movimento dela nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, ela se locomoveu isso tudo e terminou o movimento dela aqui, ou seja, ela iniciou a se locomover aqui e terminou aqui. O vetor resultante, o vetor soma, vai ser justamente o deslocamento total. Ou seja, em vez de ela ter feito esse caminho, seria a mesma coisa de eu dizer que ela saiu daqui e foi até aqui. Esse é o vetor resultante. A regra do polígono ela é bastante útil, mas ela tem um problema. Porque imagina só, imagina que eu dei os módulos dos vetores, está tudo aqui, mas eu vou somar aqui no final. Para eu saber esse valor aqui é muito complicado. No olho não tem como eu saber. Então eu teria que dar uma malha quadriculada. Então quando essa questão aparece no vestibular, ela sempre vai dar uma malha quadriculada, que vai dar para você realmente contar os quadrinhos, as unidades de quadrinho, para você saber qual é o tamanho desse vetor. Um outro, tipo, na vida real, se eu fizesse isso na vida real, eu basicamente colocaria os vetores e o vetor resultante seria como se eu pegasse uma régua e medisse o tamanho desse vetor resultante. Realmente, tipo, o módulo seria o tamanho. Então essa é a regra do polígono. A outra regra que a gente vai ver, que é a lei dos cossenos, ela é muito utilizada. Essa regra, sim, é bastante utilizada. A lei dos cossenos, imagina o seguinte... Lembra que eu falei para vocês na regra do polígono? Na regra do polígono a gente colocava a ponta com o início de outro vetor, lembra? Na lei dos cossenos é um pouquinho diferente. A gente vai colocar o fim do vetor com o fim do outro vetor. O início dos dois vetores juntinhos
certo? E o vetor resultante vai ser o vetor resultante desse paralelograma aqui, ó. Imagine que eu pego o vetor B e faço só esse pontilhado. Esse pontilhado, como vocês podem ver, ele tem a mesma direção e o mesmo tamanho do vetor B. E o vetor C eu pegasse ele e colocasse aqui. Então o vetor resultante vai ser justamente essa diferença. Uma outra forma de vocês visualizarem é imagine isso aqui como a regra do polígono mesmo. Então imagine que eu pego esse vetor B e coloco aqui, ó. Pego o início, pego a ponta do vetor A e coloco na ponta do vetor B, então vai ficar assim o vetor. Então nada mais é do que o vetor resultante seria o caminho total, certo? Então, mesma coisa regra do polígono. Só que aqui agora, o ângulo, na verdade, que eu vou usar vai ser o ângulo que vai ser formado entre os dois vetores, tá certo? Mas o ângulo formado entre os dois vetores, sendo que o ângulo vai ser, ó, formado quando eu juntar o início com o início, tá certo? Cuidado com isso. Por isso que a gente tem que colocar sempre assim. E agora vai ser diferente, porque tem uma regrinha que a gente viu na matemática, que é a lei dos cossenos, que ela fala o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c ao quadrado vezes o cosseno do ângulo, certo? Ou seja, agora, se eu der o módulo do vetor b, der o módulo do vetor c e der o ângulo formado entre eles, eu consigo calcular o módulo do vetor a só com essa equação, entendeu? É assim que essa equação acaba ajudando a gente bastante. E agora a gente vai ver um caso particular dessa equação, que é quando o ângulo formado entre os dois vetores for um ângulo de 90 graus, ou seja, quando esses vetores aqui... Por que esse caso é especial? Porque a regra vai ser a mesma, só que cosseno de 90 graus é zero. Então aquela última partezinha da equação ela vai sumir. Então agora a gente vai ficar o seguinte: a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, quando o ângulo formado entre os dois vetores for 90 graus. E é uma coisa que eu acho que vocês devem ter percebido, que isso aqui nada mais é do que a regra de Pitágoras. É como, imagina que eu pego o vetor b e coloco aqui em cima, ó, eu tenho um triângulo retângulo. Então na verdade, para encontrar o valor de a aqui é só calcular o valor. Então, bem fácil mesmo, uma consequência da regra anterior, quando os vetores são perpendiculares. E por fim, a gente vai ver uma coisa que é muito importante, que é a decomposição de vetores. A gente vai usar muito decomposição de vetores quando a gente começar no conteúdo de dinâmica. E vocês vão ver que isso é muito importante. E o que é decomposição de vetores? Imagina que eu tenho um vetor A. Como vocês podem ver, o vetor A está formando um ângulo entre o eixo x e y. E lembra que, como vocês já viram, a regra quando os vetores formam ângulos ela é um pouquinho mais complicada, entendeu? Ela é um pouquinho mais difícil. Aqui a gente tem só um vetor, é fácil, mas imagina no exercício que você tem vários vetores, aí a coisa fica realmente mais complicada. Só que a gente viu também que na soma de vetores, quando os vetores eles são paralelos, é bem mais simples. Então o que é que eu vou fazer? Em vez de eu pegar esse vetor A, eu vou pegar esse vetor A, que é um único vetor, e vou transformar em dois vetores. Em vez de trabalhar com um único vetor, eu vou trabalhar com dois vetores agora. Seria a mesma coisa dizer o seguinte: eu não quero trabalhar com o número 5, eu não gosto do número 5. Eu vou trabalhar agora com 2 mais 3. Só que 2 mais 3 não é 5, então é a mesma coisa. Então, em vez de trabalhar com um único vetor A, eu vou trabalhar com dois vetores que vão estar... E esses dois vetores que eu vou trabalhar, eles vão estar paralelo aos eixos. Então, aqui, como você pode ver, o vetor A, e ainda eu vou encontrar um vetor paralelo ao eixo x e um outro vetor paralelo ao eixo y. E agora a única coisa que a gente precisa saber é como calcular esses dois vetores. Então, como vocês podem ver, vai formar um ângulo, o vetor A ele vai formar um ângulo e aqui está a regrinha. A regrinha diz o seguinte: olha para o ângulo, a gente vai olhar para o ângulo. Se a componente, ou seja, se eu quero encontrar a componente x, se a componente estiver colada com o ângulo, igual a componente aqui, ó, a componente ela não está colada com o ângulo, então se ela estiver colada, a gente vai pegar... Para encontrar o componente AX, a gente vai multiplicar pelo módulo de A vezes o cosseno de θ. Ou seja, colada multiplica pelo cosseno. Se ela estiver separada, igual a componente Y, a gente vai multiplicar pelo seno. Separada multiplica pelo seno. E isso é importante você lembrar dessa regrinha, porque nem sempre ele vai dar um ângulo aqui. Ó. Por exemplo, imagine que eu não dei esse ângulo, eu dei o ângulo aqui. Ó. Eu dei o ângulo desse outro lado. Se eu desse o ângulo desse lado, agora a componente que está colada com o ângulo é a componente y, tá certo? Ou seja, aqui, na verdade, agora eu multiplicaria pelo cosseno, se o ângulo estivesse aqui, porque agora ela estaria colada, certo? Então lembra dessa regrinha, essa regrinha é muito importante. Quando a gente começar no conteúdo de dinâmica, lei de Newton, a gente vai ver melhor, vai usar muito essa regrinha, vai ver decomposição de vetores. E a ideia de decomposição é isso, é eu pegar um único vetor e dividir em dois vetores separados, que são paralelos, são mais fáceis de trabalhar. Então, basicamente, a nossa aula de hoje é isso. Aqui está o meu Instagram. Esse Instagram aqui, eu criei ele justamente para ajudar, para postar alguns mapas mentais, para ajudar vocês com conteúdo de física. Então, me sigam lá, acompanhem os materiais, compartilhem com os amigos de vocês. Vocês podem mandar dúvida também, se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar lá no Instagram, que eu vou responder vocês, alguma dúvida no question, coisa do tipo. Por último, lembre de se inscrever no canal, nosso canal aqui do Cursinho Ideia, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos de vocês também. Pessoal, muito obrigado e bons estudos!